do que eu estava falando? Porque o nosso Deus, esse Deus de Deuteronômio 33:17, o Deus eterno é a tua habitação, por baixo estão os braços eternos, ele lança o inimigo diante de ti e te diz, destrói-o. Irmãos, é isso que Deus nos mandou fazer, destruir o inimigo que ele colocou na nossa frente. Agora, eu sei que na sua frente tem estado inimigos, como na minha frente tem estado. Todo aquele que foi alistado no exército do Senhor tem espírito na sua frente. Deixa eu dizer para você, muitos crentes não batalham porque eles estão treinados na covardia. Esse é o meu quarto ponto, treinados na covardia. Isso é, eles têm muita experiência em desistir. Eles praticaram Lucas 9:62 muitas vezes. Sabe o que Lucas 9:62 diz? Todo aquele que põe a mão no arado. Deixa eu explicar o que é pôr a mão no arado. É você começar a servir a Deus. É você começar a vir ao culto. Ah, você começou a vir ao culto. Ah, você começou a vir à igreja. Ah, você começou a ler a Bíblia. Ah, você começou a orar. Ah, você começou a jejuar. Ah, você começou a largar o cigarro. Ah, você começou a largar a discoteca. Você começou a largar a boate. Você começou a largar a pornografia. Quando você começa algo, quando você põe a mão no arado e você diz, eu vou batalhar, mas aí você olha para trás, isso é, você desiste. E sabe o que acontece? Os crentes, eles não percebem que toda vez que eles param, toda vez que eles começam algo e eles desistem, eles estão treinando a si mesmos na covardia, treinando assim um espírito que começa e desiste, começa e para. Eles aprenderam a perder batalhas. Sabe, eu fico muito triste em dizer isso, que muitos cristãos aprenderam a perder batalhas, vem perdendo batalha desde o dia que entrou na igreja, já perdeu tantas batalhas, já perdeu tantas guerras, sabe, perdeu o carro, perdeu finanças, perdeu o casamento que não era para perder, perdeu amizades que não era para perder, perdeu emoções que não eram para perder, empregos que não eram para perder, oportunidades que não eram para perder. Infelizmente, meus irmãos, no meu tempo de pastoreio, no meu tempo de convivência com os crentes, que se eu for contar desde a minha infância, são pelo menos 50 anos, eu estou convivendo com os crentes, eu sinto muito dizer, os crentes aprenderam a perder, o diabo toma as coisas, o diabo tira as coisas, ele diz, foi Deus que levou. Deus coisa nenhuma, porque você não é valente, porque você não é guerreiro, porque você nunca aprendeu a orar, porque você nunca aprendeu a guerrear, porque você nunca aprendeu a peitar o inimigo e mandar ele sair. Ele tomou tantas coisas, ele roubou tantas coisas. Se você for honesto, vai admitir que foi covarde, que foi mole, que não sabia o que fazer, Então, tipo assim, nós temos a verdade, nós temos o poder, nós temos as armas, nós temos a unção, nós temos o general de guerra, mas nós aprendemos a perder. Nós aprendemos a ser covarde, nós aprendemos a sofrer e chorar. E as orações de muitas pessoas é apenas isso, sofrer e chorar na presença de Deus. Oh Deus, me ajuda. Oh Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo. Quando é que o Senhor vai me livrar? Por que o Senhor não me escuta? Oh Deus, sabe, os crentes, muitos tomaram essa posição de covardia. Então a sua vida espiritual não é uma vida treinada na guerra, não é uma vida treinada a enfrentar o inimigo, é uma vida treinada na covardia. Oh irmãos, como me dói dizer isso, como me dói pregar isso, mas eu preciso pregar a verdade, a realidade do povo de Deus. Se eu não estivesse convivendo na igreja há 50 anos, eu não sabia o que era ser crente. Se eu não estivesse convivendo no meio dos crentes há 50 anos, eu não poderia falar dos crentes, mas eu convivo com eles, eu vivo com eles, eu ministro com eles, eu caminho com eles, eu entendo a postura das pessoas, eu estou acostumado a ouvir os comentários, eu estou acostumado a ouvir as orações. São orações de pessoas que são vítimas, são orações de vítimas, são posturas de pessoas que aprenderam a perder. Sinto muito, eu sei que essa palavra não se aplica a todo mundo. Você acha que eu não sei? Eu sei que não se aplica a todo mundo. Há muito guerreiro por aí, há muita gente que ainda está aprendendo a lutar, e eu parabenizo a todos, mas quanto covarde no reino de Deus, quanto covarde dentro da igreja, quanta gente que aprendeu a perder. E deixa eu dizer, a última razão, a quinta razão, porque as pessoas não aprenderam a lutar, é porque elas estão sempre feridas, ofendidas, magoadas, entristecidas, decepcionadas, escandalizadas com isso, com
com a atitude do pastor, com a atitude daquele, com o irmão que tratou mal, com o pastor que fez injustiça, ferido, ofendido. Quanta gente está fora da igreja por causa de ofensa, por causa de mágoa, porque não venceu a carne, porque caiu na armadilha do inimigo, entristecidos, decepcionados, distraídos com suas próprias feridas. As pessoas não lutam porque elas estão lambendo as suas feridas. Que tristeza! Eu estou me dirigindo ao exército. Me sinto nessa noite como um capitão, passando em revista o exército e conhecendo os soldados. Há muitos guerreiros, há muitos violentamente guerreiros, principalmente mulheres. Deixa eu dizer como eu admiro mulheres, como eu admiro mulheres guerreiras. Por que as igrejas estão mais cheias de mulheres? Porque eu vou dizer para você, as mulheres são guerreiras muito mais que os homens. Deixa eu dizer para você, há mais mulher alistada no exército do Senhor, como guerreira, como capitão, como general, do que homens. Quando os homens são carregados pelas orações de suas mulheres, graças a Deus não é o meu caso. Lá em casa, quem carrega a família sou eu. Lá em casa, quem carrega as pessoas nos ombros espirituais sou eu. Mas em quantas casas a mulher que puxa, a mulher que é a guerreira, a mulher que é o capitão, a mulher que é o soldado, a mulher que está armada, a mulher que está de capacete, a mulher que está alistada no exército do Senhor, carregando os homens. Que vergonha! Que vergonha! Esse é o exército de Deus que eu conheço. Esse é o exército que eu conheço. As pessoas ofendidas são tão sensíveis, se magoam por tudo. Você quer ver uma pessoa ficar ofendida, é só ela começar a trabalhar na igreja. O espírito da ofensa é o primeiro que vai te encontrar. Botou a mão no departamento, botou a mão no vacuum da igreja. Basta botar a mão no vacuum. Tudo que eu vou fazer é limpar o chão. Espera que vai vir uma ofensa. Espera, porque o demônio da ofensa vai te enfrentar. Ele vai testar você. Olha que sujeira que está aqui. Esse povo limpa essa igreja. Esse povo, olha só, esse povo nem respeita a casa de Deus. E a pessoa está limpando a igreja e murmurando. Limpando a igreja e xingando os outros. Limpando a igreja e falando mal dos outros que derramaram a sujeira dentro da igreja. Porque a pessoa se ofende. Não é soldado. Não está preparado nem para limpar o chão da igreja. Porque se ofende até com a sujeira que está limpando. Quanto mais se você fosse ministrar numa classe, se você fosse pregar, se você fosse tocar em algum equipamento da igreja, Satanás ia sempre fazer alguma coisa para você se ofender. Não gostei do que o pastor falou quando eu desliguei a câmera. Não gostei do que o irmão falou quando eu fechei a porta. Não gostei da líder da cantina quando ela fez aquilo na escala. Não gostei porque os crentes, eles não são preparados para a guerra, porque eles são preparados para se ofender. Eu queria que você analisasse um filme de guerra. Você vê se aqueles homens, quando eles estão no meio do tiroteio, se eles ficam lá lambendo as suas feridas, se eles ficam lá gritando e chorando porque levou um tiro. É assim que o soldado faz? Fica gritando igual a Mariazinha, alguém me socorre porque levou um tiro. É assim que eles fazem? Eu não entendo qual é a visão que você tem de vida espiritual. Porque o Deus que te chamou para a vida espiritual, te chamou para uma vida espiritual de guerra. Balas vão vir pelo ar. Balas vão vir pelo ar. Só que você tem capacete, você tem coraça, você tem cinto, você tem espada, você tem escudo, você tem um sangue sobre a cabeça, você tem uma cobertura, você tem um esconderijo do Altíssimo, você tem por baixo os braços eternos, você tem por cima o Deus Altíssimo, você tem tanta proteção. Quando você entra na guerra, é um lugar onde você está mais protegido, é quando você está dentro da guerra. Mas as pessoas,
ainda não aprenderam a ser um exército sadio. O exército sadio é aquele que não se ofende, não carrega ofensa, não tem o que perdoar, porque não se ofendeu. Sabe por que as pessoas têm tanto para perdoar, e sem falar da dificuldade de perdoar? Elas só têm tanto para perdoar porque elas têm tanto para se ofender. Porque se não se ofendesse tanto, não tinha nada para perdoar. O que você quer? Ficar arrumando força para poder perdoar ou não ter o que perdoar? Não ter o que perdoar não significa que não vai vir ofensa, apenas significa que você se recusou a se ferir, a se magoar com qualquer coisa que poderia te ofender, poderia te ferir, mas você é soldado e você diz, não vai me ferir. É disso que eu estou falando. Agora, deixa eu ir para o final da minha mensagem, porque nós precisamos nos realistar no exército do Senhor. Realistamento militar. Realistamento, eu estou falando a todo aquele que é fraco, a todo aquele que não sabe a guerra, a todo aquele que gostaria de alistar, a todo aquele que está me ouvindo, porque eu sei que a maioria dos que estão me ouvindo já são guerreiros. Eu sei que a maioria dos que estão me ouvindo já são poderosos guerreiros, já entraram na guerra, não precisam se alistar, eles apenas estão gostando dessa mensagem, porque eles já sabem o que é batalhar, eles são como eu, são soldados experientes de guerra, essa mensagem, muitas coisas não é para eles, mas você que foge da guerra, que tem medo do diabo, que tem medo de represália, que tem medo dessas coisas, deixa eu dizer para você, Deus quer te realistar hoje. Salmo 149, primeiro verso diz que nas suas bocas, nas suas gargantas estejam os louvores de Deus e nas suas mãos uma espada. Deixa eu te falar, louvor e espada parece que não faz sentido, mas uma das coisas é que louvor sai pela boca e espada sai pela boca também. Todo lugar que Jesus aparece com uma espada na Bíblia, no Apocalipse, todas as vezes ele aparece com a espada na boca. Porque a espada é a palavra, é o testemunho, é o comando, é a ordem, é o exercer da autoridade. Por isso que tanto louvor como espada sai da boca. Por isso o crente que não fala com o diabo não vence o diabo. Vou repetir o que eu falei. Crente que não fala com o diabo não vence o diabo. O diabo não é vencido no silêncio do crente. Ele é vencido na boca do crente. Por isso que louvor e espada saem da boca. E o verso 7 diz assim, do Salmo 149, para executarem neles o juízo do Senhor. Verso 7, exercerem a vingança sobre as nações. Essa vingança não é nossa. Quando Deus nos chamou para uma guerra espiritual, essa vingança não é nossa. A gente tem que olhar para a guerra espiritual como um projeto de Deus sobre a terra. Deixa eu te dar um exemplo. Quando Deus chamou Moisés para libertar os filhos de Israel do Egito, eu não sei se Moisés de cara entendeu os dois lados dessa missão. Um dos lados era tirar o povo da escravidão. É o lado do libertador. É esse lado que eu estou pregando essa noite. É a força que está dentro de mim, a força do libertador. Quero que meu povo seja livre. Mas o segundo lado é que Deus estava exercendo uma vingança sobre os deuses do Egito. Eu creio que essa parte deixou Moisés meio impaciente. Porque primeiro, Deus não deixou Faraó liberar o povo para que as 10 pragas pudessem vir sobre os 10 deuses do Egito. Sabe um lado que às vezes a gente não entende? A agenda do juízo de Deus na atmosfera. Às vezes a gente pensa que tudo tem a ver conosco. É só libertar o povo, é só tirar o povo do Egito, é só tirar o povo do cativeiro. Não, Deus tem uma vingança. E o Salmo 149 está dizendo para exercerem a vingança do Senhor sobre as nações. O Senhor tem uma vingança sobre as nações e sobre os principados malignos. E quando Deus levanta a igreja, quando Deus levanta um homem, uma família para batalhar, Ele não está só libertando a família, Ele está exercendo vingança sobre demônios da região, sobre demônios da cidade, sobre demônios daquele local. Você não tem ideia das agendas de Deus atrás dos nossos objetivos. Nosso objetivo é ser livre, nosso objetivo é servir a Deus, mas Deus tem mais agendas que vão além de nós. Nós não somos a única agenda do Senhor. Deus colocou a gente em um determinado território para fazer o balanço de poder. Balanço de poder. Sabe,
Sabe, Deus colocou igrejas na cidade para balancear o poder na cidade. Deus sabe quantas obras do inimigo estão em atuação, mas Ele sabe também quantas igrejas poderosas Ele colocou em cada lugar para balancear o poder do inimigo na cidade. Não tem a ver só conosco. Tem a ver com o balanço de poder de Deus no território. Tem a ver com aquilo que o Senhor quer fazer no território. Entendeu? O crente, ele precisa ter essa ideia de Deus. Deixa eu mostrar para você um exemplo disso. Os Estados Unidos, eles têm bases ao redor do mundo. Eles não têm base só aqui nos Estados Unidos. Eles têm base na Turquia. Eles têm base em Cuba. Eles têm base em outros lugares do mundo que não são aqui. Eles têm base em lugares do mundo onde eles estão balanceando o poder ao redor do mundo. Deus chamou você para guerrear porque no lugar que você está, precisa de alguém que marque o território, que diga para o diabo, aqui não, aqui é um lugar de balanço de poder, na minha família não. Por isso que Deus chama todos para guerrear. O verso 8 diz, prender reis com cadeias e os seus nobres com grilhões. Deus está falando da autoridade que Ele nos deu para lidar com principados malignos debaixo do nosso comando, debaixo do comando dEle. O crente tem que ter uma ideia dos espíritos que Deus deixou em seu território para ele lutar, para ele destruir, para ele capturar, para ele trazer ao juízo. E aqui o verso 9 diz, executar o juízo. As guerras são iniciadas pelo Senhor, não por nós. Nós apenas executamos aquilo que Deus começou. Nós não saímos comprando guerra por aí. Nós não saímos buscando guerra por aí. Não precisa. Basta nós começarmos a orar, a guerra chega. Não precisa. Basta nós começarmos a vir para a igreja, a guerra chega. Não precisa. Basta nós começarmos a ser fiel no dízimo, a guerra chega. Não precisa. Basta começar a ser valoroso, poderoso, a guerra chega. A guerra do Senhor sempre chega nas nossas mãos. É dessa guerra que eu estou falando. Essa honra é para todos os santos. Agora, eu quero terminar essa palavra com Efésios capítulo 6, versículos 10 em diante. E eu quero intitular esse ponto, Ordens do Comandante. Agora eu quero falar sobre ordens do nosso comandante. Eu comecei essa mensagem falando do Deus da guerra, do Senhor dos Exércitos, que nos alista para a guerra. Eu comecei falando sobre pessoas que não sabem guerrear e por que elas não sabem guerrear. Mas deixa eu dizer para você, aqui em Efésios 6, as ordens do comandante são as seguintes, verso 10, fortalecei-vos no Senhor. Deus não manda ninguém para a guerra doente. Primeira coisa, vai para a oração, cura-te a ti mesmo, cura do desânimo, sai da decepção, sai da ofensa, fortalecei-vos no Senhor, sai da defensiva, para de fugir do inimigo, para de se esconder, para de ser vítima, para de chorar, fortalecei-vos no Senhor. Efésios 6:10, essa é a primeira ordem. Segunda ordem, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Quem está falando é o comandante. Ele está dizendo, Deus nos manda para a guerra com armas, não nos manda sem armas. Primeiro, Deus não nos manda doentes. Segundo, Deus não nos manda sem armas. Ele está dizendo, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Sabe, entre na oração, fortaleça o seu espírito para a guerra e tome as armas. 2 Coríntios 10:5 diz que as armas de Deus são poderosas, as armas espirituais nossas são poderosas em Deus para a demolição das fortalezas. Eu queria saber quantos crentes têm experiência em usar essas armas, em demolição. Eu queria saber quantos crentes têm experiência em demolição, demolir a obra do diabo. Não quero saber se é feitiçaria, não quero saber se é doença, não quero saber se é mente dura, mente estúpida, mente que não muda. Não quero saber quais são os baluartes, as fortalezas que Satanás levanta na vida das pessoas, mas você tem armas nas mãos e tem experiência em demolir. Você faz parte do esquadrão de demolição. Eu tenho honra de fazer parte do esquadrão de demolição do Senhor, como Jeremias, no capítulo 1, versículo 10, Deus chamou Jeremias para arrancar, para destruir, para derribar e para arruinar. São 4 coisas que Deus chamou Jeremias para desfazer. Esse é o esquadrão da demolição. Eu tenho honra de fazer parte do esquadrão da demolição, de arrancar o que o diabo plantou, de derrubar o que ele edificou, de destruir o que ele edificou, de arruinar aquilo que ele plantou. Essa é a minha missão, essa é a sua missão. Eu espero que você esteja fazendo isso. Lutar contra o inimigo certo, versículo 12.
Porque não temos que lutar contra carne e sangue, isso é contra marido, contra mulher. Como eu fico triste de ver marido lutando contra mulher. Quando liga para mim, minha mulher é o problema. Aí ela liga para mim, meu marido é o problema. São crentes cegos. Crentes cegos. O inimigo deles é a mulher. O inimigo deles é o marido. Crente, deixa eu dizer para você que você é um crente cego. Você é um crente cego. Você não vê o inimigo, você vê a mulher. Você não vê o inimigo, você vê o marido. Você não vê o inimigo, você vê o governo. Você não vê o inimigo, você vê o seu filho rebelde. Você não vê o inimigo, você vê aquela vizinha ruim. Você não vê o inimigo, você é um crente cego. Você vê o patrão ruim. Quando é que você vai ver os demônios? Deixa eu perguntar mais uma vez, por favor, tenha paciência comigo. Deixa eu perguntar mais uma vez, quando é que você vai ver os demônios? Quando é que você vai lutar contra o inimigo certo? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores do mundo espiritual, hostes espirituais da maldade. Alguma vez você já viu esses espíritos no seu território? Alguma vez você já discerniu a atividade deles no seu casamento? Alguma vez você já discerniu a operação deles nas suas finanças? Alguma vez você já discerniu a presença deles na sua vida sexual? Eu quero perguntar, você é um crente que está lutando contra o verdadeiro inimigo? Uma das ordens do comandante é, lute com o inimigo certo. Seu inimigo não é aquele pastor, seu inimigo não é aquela mulher que te decepcionou, seu inimigo não é o marido, não é a esposa, seu inimigo é o inimigo. E a última coisa, versículo 13, tomai toda a armadura de Deus, toda. Quando ele fala todo, o Espírito Santo fala para mim que somente na oração as pessoas conseguem tomar toda a armadura de Deus, porque ninguém toma todas as armas de uma vez. Deixa eu me garantir isso para você. Quando você começa a ser um guerreiro de Deus, ele começa a colocar uma arma na sua mão, e você começa a usar aquela, e quando você começa a ter experiência com aquela, e você permanece, Deus começa a te dar mais armas, e Deus vai te dando armas a partir da sua experiência, a partir do tempo que você permanece na guerra. Então a pessoa, para ela tomar toda a armadura de Deus, ela tem que permanecer na guerra, ela tem que ficar tempo na guerra, ela tem que ter experiência de guerra. Sabe quando você começa como soldado, e você passa para ser cabo, depois você vira sargento, depois você vira segundo sargento, depois primeiro sargento, depois você vira subtenente, depois você vira tenente, depois você vai a capitão, depois você vai a major. Sabe quando você vai subindo, porque agora você usa outras armas, porque agora você adquiriu experiência? É assim que Deus gostaria de ver a gente tomando toda a armadura de Deus. E no final diz assim, e havendo feito tudo, permanecer firmes. O que eu vejo aqui é que se você começar realmente a vida espiritual e guerrear, mas você não manter um programa de manutenção espiritual, você termina saindo da posição. Sabe, eu conheço muitos crentes que batalharam 3 meses muito bem. Depois de 3 meses, 6 meses, saiu da posição. Porque não tinha um programa de manutenção espiritual. Você tem que ter um programa. Eu estou falando para guerreiros. Eu estou falando para pessoas que têm que manter um programa. Então deixe-me terminar essa noite dizendo que todo soldado prudente, ele mantém um programa de autotreinamento, de autorrenovação. Ele está sempre checando as armas, ele está sempre checando as posturas. Será que os jejuns estão tendo efeitos mesmo? Será que as orações estão tendo efeitos mesmo? Será que já era para eu ter aprendido uma coisa nova e eu continuo usando armas velhas? Será que eu preciso ter uma renovação na minha maneira de batalhar? Eu quero terminar mostrando 7 coisas que Deus nos mandou fazer, e só vou mencionar. Primeira delas, Deus nos chamou para vigiar. Vigiar, tá? Isso está em Mateus 26:41, quando ele diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Meu amigo, vigiar é montar guarda. A pessoa que monta guarda é soldado. Ninguém monta guarda num piquenique. Ninguém monta guarda na beira da praia. Quando Deus nos chama para vigiar, é porque Ele está nos chamando como soldados para o exército. 1 Pedro 5:8, vigiai,
O diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando a quem possa tragar. Mas ele falou, vigiai, isso é, monta guarda. Deus nos chamou para montar guarda. Segunda coisa, Deus nos chamou para combater. 2 Timóteo 4, verso 7, o apóstolo Paulo fala, combati o bom combate. Sabe, Deus nos chamou para combater. Deus nos chamou para combater. E aqui está. Terceira coisa, Deus nos chamou para resistir o inimigo. Tiago 4, 7, ele diz, sujeitai-vos a Deus, orai, buscai, adorai, se submetei a mim, mas resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. Tem crente que não sabe resistir ao diabo. Resistir é falar, é expulsar, é mandar, reconhecer que espírito está na atmosfera, que espírito está no ar, que espírito entrou no meu quarto agora, que espírito está tentando mentir para mim, que espírito está tentando entre eu e minha mulher, que espírito está entrando nas minhas, que espírito está resistir, reconhecer, resistir. Deus também nos chamou para expulsar. Mateus 10, 1, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos e curar toda sorte de enfermidades e doenças. Quinto, Deus nos chamou para lutar. E Efésios 6,12 diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas isso significa temos que lutar contra principados e potestades. Então, Deus nos chamou para vigiar, montar guarda. Deus nos chamou para combater o bom combate. Deus nos chamou para resistir, Tiago 4,7. Deus nos chamou para expulsar os demônios. Deus nos chamou para lutar, em Efésios 6,12. Deus também nos chamou para guerrear, porque em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz que as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus. Se eu tenho armas de guerra, é porque eu fui chamado para guerrear. E em último lugar, Deus nos chamou para demolir. E essa eu gosto muito. Eu gosto muito de demolir a obra do inimigo, porque Jeremias 1, verso 10, Deus chamou Jeremias para arrancar, para destruir, para arruinar e para derrubar. Como eu gosto de fazer isso. Como eu gosto de fazer isso. Derrubar o que o inimigo fez. E quando eu chego num lugar, ou numa pessoa que eu vou ministrar, o primeiro trabalho que eu tenho que fazer é demolição. Demolir tudo que o inimigo fez naquela vida. Demolir na mente, demolir nos costumes, demolir a iniquidade, demolir tudo que trouxe aquela situação, para depois plantar e edificar. Às vezes as pessoas chegam plantando e edificando na vida das outras, sem demolir primeiro a obra que já está lá. Deixa eu abençoar você nessa noite. Eu quero louvar a Deus pela vitória da ministração dessa noite, uma vitória que eu sei que o inimigo enfrentou essa noite, resistiu e tentou botar esse equipamento para não funcionar. Não entendo porquê, e por 3 vezes esse equipamento cortou a transmissão, mas eu quero agora declarar onde você está. Se você puder fazer assim com as mãos, eu quero orar por todo guerreiro e toda guerreira. Deus, eu quero realistar mãos que não estavam alistadas no exército do Senhor. Eu quero orar realistando, reconvocando mãos para a guerra. Deus, em nome de Jesus, onde está um soldado do teu exército que tem sido vítima? Onde está um soldado do teu exército que tem se acovardado por não saber o que fazer? Onde está um soldado do teu exército que está ferido, que está deprimido, que está vencido, que está tendo perda? Onde está um soldado que não sabe como parar o sangramento? Onde está um soldado que não recebeu estratégia de guerra? Eu peço que o Espírito da guerra, o Espírito do Senhor dos Exércitos, venha sobre ele. Sobre esse homem, sobre essa mulher, esse marido, essa esposa, esse jovem, essa jovem, que precisa vencer os demônios que estão no seu caminho, mas não sabe como. Primeira coisa, Senhor, ajuda ele, ajuda ela a reconhecer quem são os demônios. Quem são os espíritos que o Senhor lançou diante dele, diante dela. Ela sabe que ela está enfrentando os demônios. Aliás, ele sabe que os demônios o estão enfrentando, mas ele nem sabe que demônios é, Senhor. Nem discernir os espíritos ele conseguiu. E eu peço hoje que a misericórdia do Senhor comece a destruir a ignorância, comece a destruir a falta de discernimento. E eu peço, realista estas mãos
A oração que eu estou fazendo agora, eu estou liberando sobre esse vídeo um espírito realistador, um anjo que realista mãos que estavam fora da guerra, para entrarem na guerra, para passarem a guerrear. A guerra é sua, porque o território é seu, e o território seu está debaixo do cativeiro, e Deus quer que você se levante para liberar o seu próprio território, porque Deus te deu as armas, te deu a unção, e te deu o chamado para guerrear. Portanto, há uma vitória para você. Eu abençoo as tuas mãos, para que elas entrem na guerra agora. Eu abençoo as tuas mãos, para que elas sejam fortes na guerra agora, porque a palavra do Senhor é, no Salmo 18, verso 34, Ele adestra as minhas mãos para a peleja, e os meus dedos para a guerra. Eu proclamo agora que o Espírito das guerras do Senhor, que o Espírito das guerras do Senhor, que o Espírito das guerras do Senhor alista as tuas mãos para a guerra. Ele traz a destra as tuas mãos para a guerra. E agora eu quero orar pelos que já estão na guerra. Eu quero orar pelas mãos que já estão na guerra. Eu quero orar por todo aquele e toda aquela que dá orgulho de ser um guerreiro. Eu quero orar por todo homem que eu tenho orgulho de ser um guerreiro, por toda mulher que eu tenho orgulho de ser um guerreiro, especialmente no meu território, nos meus guerreiros, nas minhas guerreiras. Eu quero abençoar as mãos agora dos que estão na guerra. E eu quero proclamar agora que vem um espírito de força, vem um espírito de força, vem um espírito de força, vem sobre ti o espírito das guerras do Senhor, aquele que firma nas tuas mãos as armas de guerra, aquele que firma nas tuas mãos o escudo da vitória, aquele que firma nas tuas mãos a espada da vitória do Senhor. Eu quero proclamar que o espírito da força do Senhor vem sobre os guerreiros, sobre as guerreiras, sobre os soldados, os sargentos, os capitães, os generais do exército do Senhor, onde você estiver, que você é um batalhador, que você é um guerreador. Eu te abençoo com a unção de guerra que está sobre a minha cabeça. Eu te abençoo com a unção de valentia, com a unção de ousadia, com a unção de autoridade que está sobre mim. Eu te abençoo esta noite, em nome de Jesus. Eu oro agora por tudo que está ferido. Sara agora, Senhor. Sara agora as feridas, sara o sangramento, tira da defensiva, tira da covardia, tira da vitimização. Todo crente que não aprendeu a guerrear, eu abençoo o teu exército esta noite, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você nessa noite, nesse dia, em nome do Senhor Jesus.